Graças a Deus. Amados, a paz do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. E eu quero ler do verso 33 em diante. E aqui na minha Bíblia Thompson fala de um cântico de adoração. Antes de lê-lo, explicando, se nós lemos os capítulos anteriores, nós vamos ver que aqui Paulo está celebrando a introdução dos gentios no reino de Deus, no qual então é cantado assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E nós estamos aqui por isso, porque Cristo morreu por nós também, não sendo judeus, mas somos amados no propósito de Deus, quando enviou o seu Filho para se entregar ali na cruz por nós. E eu quero que você, nesse momento, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder chamar Deus de Pai, de saber que Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo para receber o seu louvor, a sua adoração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse plano perfeito que o Senhor assim nos alcançou. Nós estamos aqui para exaltar o teu santo nome, para agradecer ao Senhor Jesus por dizer que foi consumado. E nós hoje não temos que fazer nada após reconhecermos que somos pecadores e reconhecer o Senhor Cristo como Senhor e Salvador. É pela graça que nós somos alcançados. A tua palavra diz que isso não vem de nós, é dom do Senhor. E nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, querido. Dou graças pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão.
graças ao Senhor, ó Pai. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está, Tu és exaltado, Senhor, Cristo meu Salvador, Salvador, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Diga ao Senhor Digno é o Senhor, o quanto Ele é digno. Declare ao Senhor, digno é o Senhor, declare a grandeza, quão formoso Ele é. digno é o Senhor, Ele é digno da sua adoração, da minha adoração. digno O Senhor é digno, Pai, de receber o meu louvor, de receber, ó Deus, o meu amor, de receber a minha renúncia. Tu és digno, Senhor.
és digno, Jesus. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Pai. Oh, Jesus. Receba de nós. Receba, Pai, a minha adoração. Oh, amado. Sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Coroado, Senhor, tu és justo, te erguerás, desde o alto, e teu amor te seguirei. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Sim, Deus. Tu Tu sentaste sentaste, Senhor Jesus. à direita de Deus Pai, com majestade. Coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amigo e meu dono, com amor te seguirei. Coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz, És meu amo e meu dono, com amor te seguirei. Sim, Jesus. Te louvamos, Senhor Deus. Sabemos que o teu filho está sentado, Pai, à direita do Senhor, à direita do trono de Deus, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para te engrandecer. Oh Deus, para coroar o Senhor, coroar a santidade do Senhor, oh Pai. És o meu amado, és o meu dono, és o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que o trono do Senhor seja estabelecido em nós, ó Pai. Sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com
Sim, Deus, com amor e com alegria é que nós queremos servir ao Senhor. Ah, Senhor, que de fato no nosso coração haja alegria, haja o transbordar. Todas as vezes que pararmos para servir, todas as vezes que pararmos, ó Deus, para fazer a Tua obra, ó Deus, para falar do Senhor. E sim, Pai, Tu és santo, Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus alegre. Oh Deus, vamos nesse momento declarar ao Senhor a santidade dEle. Poderoso, Tu és digno.
trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos dizer mais uma vez que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o o Senhor, Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor, Deus Emanuel, Deus Emanuel, grande eu sou. o grande eu sou, Príncipe da Paz, que ressuscita, Aleluia. venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. És meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. És meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Olha, eu não sei você, mas eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor. Um deles é de estar aqui hoje à noite ministrando, né, louvando ao Senhor, tendo esse privilégio, porque eu estava rouca, muito rouca, ainda estou um pouco, mas estava sem voz e o Senhor me permitiu estar aqui, fazendo parte desse momento de louvor, de adoração, com a minha voz. Então eu tenho não somente esse motivo para agradecer, mas eu tenho vários. Então que vocês também aproveitem esse momento de louvor, de adoração, de gratidão e agradeça ao Senhor da sua vida. Agradeça aquele que te deu muitos motivos. E um deles é você ter direito à salvação. Que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós não teríamos. Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite, né? Mais uma vez. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela tua graça me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus. por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus.
damos graças, Senhor. Te damos graças, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que nunca estamos só. Nós sabemos, Senhor, que em Ti há tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que eu preciso, Pai, eu sei que eu encontro em Ti. Tudo. Oh Deus, obrigada pelas obras do Senhor. Obrigada pelos Teus feitos. Obrigada por tudo que o Senhor é. Ainda que o Senhor não fizesse mais nada, ou talvez nunca, tenha feito, o maior de tudo o Senhor já fez. Quero ter se dado ali naquela cruz pela minha vida, Pai. Isso já é motivo de sobra para te agradecer. Oh, Senhor, graças te damos, ó Pai. A minha alma, Senhor, ela engrandece o Teu santo nome. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Querido, fique à vontade para trazer seu dízimo, sua oferta nesse momento. Se você veio para dizimar ou ofertar, fique à vontade. Desejar as nações, adorar mais que todos, mais que tudo és amado. Prazer, Senhor, abrir os nossos lábios, cantar louvores a Ti, Senhor. Digno é, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, exclusivamente por causa do Senhor, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, para continuarmos buscando, Pai amado, mais entendimento, conhecimento, para vivermos exclusivamente para Te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que nessa noite puderam dizimar, ofertar o Senhor. Receba com forma de gratidão o coração de cada um dos Teus filhos e nos dê sabedoria na administração, em nome de Jesus. Continue cuidando de nós como igreja local, em nome de Jesus. Querido, eu quero, nesse momento, pedir que você esteja orando comigo por alguns pedidos de oração. O primeiro é o Alpítio, né? O pai do Anderson, nosso irmão Anderson. Ele, graças a Deus, teve alta agora, manhã para tarde, graças a Deus por isso, né? Vai continuar tratando a pneumonia em casa. O pai do Ítalo, Valdeci, né, que nós estivemos orando nessa semana, sofreu um infarto, mas ainda está internado. E está bem, mas como é um infarto, você sabe que tem que fazer todos aqueles exames para que ele possa vir para casa bem. E aqui também eu quero orar junto com a Cristina, pela Ivani Maria, que está internada, aguardando liberação do plano de saúde. E aqui ela diz assim, que a vontade de Deus seja sobre a vida dela. Então nós vamos orar pela Ivani, por esses pedidos, por esses que estão aqui nessa caixa. Quero também, enquanto estamos orando, que você lembre da sua casa, lembre da sua família, lembre dos seus pedidos que você põe aqui nessa caixa. Esse momento é um momento no qual eu gostaria que os instrumentos vão estar solando esse cântico, nós não vamos estar cantando. Mas assim que eu orar esses pedidos aqui junto com você, que você tenha uns minutos para lembrar do seu pedido particular que você faz todo dia, mas que hoje você vai fazer aqui também na congregação. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Senhor Alpídio, pai do Anderson, que já veio para casa para continuar tratando essa pneumonia. Que o Senhor continue cuidando dele em nome de Jesus, e ele possa ser curado plenamente, que ele possa cada dia, Pai amado, contemplar a tua presença, o amor do Senhor, e ser alcançado por essa graça maravilhosa. Dá força aos familiares, o Anderson, aqueles que estão ali assistindo junto, Pai amado, para que possa continuar cuidando com carinho, Pai amado, e abençoando e sendo abençoado nesse trato, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Valdeci, pai do nosso irmão Ítalo, e a oração nesse momento também é de agradecer ao Senhor por não ter nenhuma sequela desse infarto, Pai. E que hoje está ali para fazer alguns exames, e
e que o Senhor possa fazer com que ele possa vir para casa e continuar a sua vida. Tenho certeza que a sua esposa, assim a sua filha, como filho, estão aguardando isso. Nós queremos isso também e pedimos que o Senhor abençoe o teu filho dessa forma, em nome de Jesus. Oramos junto com a Cristina, Pai amado, pela vida da Ivani Maria, que está internada, Pai amado, aguardando essa liberação do plano de saúde. Deus, que o Senhor possa intervir em nome de Jesus. Faça justiça àqueles, ó Pai amado. Faça justiça à nossa amada Ivani, em nome de Jesus, para que essa burocracia seja desfeita, Pai amado, em nome de Jesus, e que ela receba o tratamento digno no qual ela merece, em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos pelos nossos pedidos que lançamos aqui nessa caixa. Muitos que um dia estivemos orando aqui à frente. Visita cada pedido, Pai. Visita cada pedido que está aqui nessa caixa, em nome de Jesus. Olha, Pai amado, para esse momento agora no qual, ao solar desses instrumentos, os teus filhos estão abrindo seus lábios e colocando a sua causa diante do Senhor. Talvez seja uma saúde, se não é a sua, de um familiar. Talvez seja uma causa na justiça, algo no qual para o meu irmão, o teu filho, Deus, é muito importante. Talvez uma restauração, Pai amado, de uma enfermidade, eu não sei, Deus. Ouve, por favor, Deus amado, o clamor do teu filho. Visita o seu lar, visita a sua família, visita, Pai amado, aquilo que tem sido, Pai amado, há uma necessidade, melhor dizendo, da intervenção do Senhor no mundo espiritual, para que haja libertação àqueles que estão aprisionados nos vícios, aqueles que estão aprisionados neste mundo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, por favor, Deus, estar ouvindo, o Senhor está atendendo, segundo as Escrituras, os nossos pedidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite, Pai, o teu poder seja manifesto de forma tal, e tirando todo impedimento, para que cada ouvido seja sensível para ouvir a voz do Senhor, e que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, de salvação, uma noite de renovo para os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Nós entendemos a tua palavra que diz que nós devemos orar por aqueles que estão com autoridade, que nós demos a eles direta ou indiretamente através do voto, para estar presidindo a nossa nação, o nosso governo, o nosso estado, a nossa prefeitura, cada órgão, Pai amado, em nome de Jesus. Mas a tua palavra diz que nós, como justos, e eu sei que essa oração está sendo feita nesse momento, em outros um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, como igreja, pedindo ao Senhor, faça justiça sobre a nossa nação, que os grilhões do inferno sejam destruídos para a glória do teu nome. Eu sei, Deus amado, que nós estamos próximo, muito próximo de ouvirmos o soar da trombeta, mas enquanto isso não acontece, seja a nossa justiça, que os anjos do Senhor venham guerrear a nossa guerra, em nome de Jesus, estejam entrando aonde nós não temos condições de entrar, dissipando toda a obra maligna, pondo por terra, Pai amado, tudo aquilo, Deus, que tem tentado gerar ou tem gerado mal para a igreja e para a nossa nação. Nós pedimos ao Senhor pelos nossos amados missionários, o Júlio, o Paulo, os seus familiares, a Rayane, a Bia, e esses missionários, ó Pai amado, que têm estado diante do Senhor, servindo o reino, e que têm se dedicado a esses que estão hoje em outros estados, países, ó Pai amado, culturas, e precisam da tua mão, precisam da tua presença, fortalecendo. Quantos gostaria de um abraço de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um pastor, mas eles não estão ali pela distância. Mas o Senhor é tudo isso, Senhor. O Senhor é um bom pai, um bom pastor. Então
então que o Senhor esteja abraçando os nossos irmãos missionários, renovando a fé, a força deles, para que eles possam continuar realizando o teu feito. E a nós, como igreja, nos dando sensibilidade, como intercessores, mantenedores, aqueles que estão participando indiretamente, em nome de Jesus, Senhor. Graças a Deus. Querido, esses dias, essa semana, nós fomos muito abençoados. Pode se sentar se quiser. E nós tivemos o Reviver em Família. Quantos estiveram aqui no Reviver em Família? Fica com a mão em pezinho, assim de novo. Ótimo, obrigado. E fomos muito abençoados. Sim ou não, irmãos? Né? E também tivemos aí já cabe a nós, mais experiente, né? Nossa reunião, né, Aldemir? Fomos muito abençoados, né? Eu agradeço a Deus pela vida do Rodrigo, da Vilma, que através dele nos serviram aqui, a Carla que ministrou aos nossos corações, e nós fomos renovados, né, Aldemir? Estou falando Aldemir porque é o que eu estou vendo, Jafé também, né? Não vou falar quem mais teve não, porque senão ela pode falar, vão me identificar como terceira idade. E foi muito bom, graças a Deus. Mas eu entendo que tem algo que a gente precisa compartilhar com mais pessoas. E sendo assim, eu pedi que a Mônica venha estar aqui hoje, ministrando aos nossos corações, por favor, Mônica. E nos abençoando. Para nós que já ouvimos, seremos renovados, não é verdade? E para você que não ouviu, vai ser edificado. E nós vamos terminar esse culto em oração e adoração ao Senhor. Quer passar o outro, por causa do tempo que eu fiquei com ele aqui usando? Pode? A bateria está ruim? Então eu vou colocar a capinha para ela, porque ninguém merece, né? Não, esse aqui está bom. Você quer com capinha ou sem capinha? Não, vamos tirar. Esse está bom para o seu som. Olhem o som. Boa noite, irmãos. Está ótimo. A paz. Bom ver os irmãos aqui novamente, que vieram sexta-feira. Na sexta-feira, eu fui convidada para trazer aqui um testemunho a respeito de um dos milagres que Deus fez na minha vida. E eu já comecei falando assim, que para mim é um privilégio compartilhar a palavra de Deus. E o é. E eu sempre fico maravilhada todas as vezes que nós conseguimos nos reunir para falar do amor de Deus. Essa semana eu estava chegando no horário do almoço, no meu serviço, e eu costumo levar minha Bíblia, porque é um horário bem sossegado, e eu levo a minha Bíblia, ali eu leio a Bíblia. E eu desci do carro com a Bíblia, e eu vi que tinha algumas pessoas já aguardando do lado de fora, né, para ser atendido, e ficaram olhando. E eu entrei, né, para dentro do meu local de trabalho, e eu sentei e comecei a orar e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela liberdade que ainda nós temos hoje, de levar o Teu Evangelho, de carregar a nossa Bíblia, de poder falar do amor de Jesus de forma tão livre. E pedir ao Senhor que Ele traga nos nossos corações a responsabilidade e o privilégio que nós temos de levar o amor de Deus. E foi isso que eu falei, é um privilégio, irmãos, trazer a palavra. Na sexta-feira eu trouxe aqui um testemunho a respeito de uma cura que eu tive e falei a respeito de um texto que me marcou muito nesse período e que vem marcando a minha vida, mas eu queria continuar o que eu falava na sexta-feira. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no livro de Romanos 8. Na sexta-feira eu falei de Romanos 8, 28. Mas hoje eu gostaria de voltar um pouquinho e falar com os irmãos a respeito de Romanos 8, 18, que está no mesmo contexto. E fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E o 26 fala assim: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Só até aqui, irmãos. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pela liberdade de compartilhar a Tua palavra, pela liberdade de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, eu peço que, mais uma vez, o Senhor possa ficar à vontade e encontrar aqui solos férteis, corações férteis, para que a Sua palavra possa frutificar e fazer aquilo que ela apraz. Que os corações aqui, ó Deus amado, estejam dispostos a ouvir e obedecer a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu falava na sexta-feira, a respeito do verso 28, né, de como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o verso 18, ele começa assim, e é até uma dica, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo, de como nós deveríamos, ou como nós devemos, suportar os sofrimentos do tempo presente. E fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Na sexta-feira eu trouxe um contexto rapidinho aqui para os irmãos que não estavam aqui. O capítulo 8 de Romanos, ele fala da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, da certeza que nós temos que nós somos salvos. E aí eu contextualizei um pouquinho só para os irmãos entenderem sobre o que o livro de Romanos fala. Ele fala dessa obra que foi feita antes da fundação do mundo. E ele fala como que Deus colocou esse plano dele em prática para a nossa salvação. Então, o livro de Romanos fala de como que todos nós estamos debaixo do pecado. Como que não há um justo, nenhum sequer. E o livro já começa falando assim que a justificação é pela fé, porque o justo viverá pela fé, lá no versículo 17. E depois, no capítulo 4, capítulo 5, vem demonstrando como que Deus colocou em prática esse plano de salvação, enviando o seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar, e levou na carne dele o pecado para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui, a maioria de nós, eu olhando o rostinho aqui, eu praticamente já vi todos os irmãos aqui. Então, acredito que eu estou falando com um público que entende essa obra da justificação, e é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia nós somos justificados. Porque aquela dívida que nós tínhamos, que era impagável, Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. E o livro de Romanos vem demonstrando, então, o que foi feito por nós. E no capítulo 6 fala, né, de como que nós somos libertos. No capítulo 7 fala da nossa luta do homem interior contra o pecado, da nossa incapacidade de vencermos o pecado sem a presença do Espírito Santo. E aí o capítulo 8, então, começa assim: porque nenhuma condenação há para nós. Por que não há nenhuma condenação para nós? Porque os capítulos anteriores demonstrou isso. Porque Jesus morreu em nosso lugar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não só morreu, como Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai e nos foi otorgado o Espírito Santo. Ou seja, a gente ainda tem uma caminhada aqui, até chegar naquele último dia, que é o dia que nós vamos encontrar com Ele. E o livro de Romanos fala muito bem disso. Olha, nós já fomos justificados.
não há nenhuma condenação para nós. Aquilo que era contra nós já foi cravado lá na cruz do Calvário. Então, nós temos paz com Deus. Aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado, Jesus já nos justificou. E essa palavra justificação, ela tem muito a ver com o que nós vemos hoje, né? No nosso mundo, no cotidiano, nos tribunais. O que é justificar? Os sofrimentos do tempo presente, irmãos, não podem ser comparados com esse dia. E ainda fala assim que nós que temos as primícias do Espírito. Nós que somos aqueles, que o versículo 28 fala, aqueles que amam a Deus. Nós que temos o privilégio de termos Deus, o Espírito Santo Deus, habitando em nós, intercedendo por nós, dentro de nós, há um Deus que está fora de nós. Nós temos as primícias do Espírito. O Espírito Santo nas nossas vidas, ele é um gostinho daquilo que vai ser na glória. É só um antigosto daquilo que nós teremos na glória. Então, nós que temos a primícia do Espírito, nós que temos o Espírito Santo de Deus, é dessa forma que nós vivemos gemendo na ardente expectativa daquele grande dia. E se esse não é o nosso sentimento, e se não é isso, irmãos, que nós acordamos todos os dias e aguardamos, Senhor, será hoje a sua volta, será hoje que nós seremos transformados. Se não é esse, nós devemos buscar no Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a aguardar de forma ardentemente a volta do Senhor. E se o sofrimento que eu vivo hoje tem se tornado maior do que essa esperança futura, me ajuda, Espírito Santo. Porque aqueles que amam a Deus aguardam a expectativa do dia em que nós seremos completamente transformados. Mas ainda estamos sob a influência do pecado, ainda estamos sob a influência desse mundo. E nós não podemos nos deixar levar e perder de vista qual que é o nosso alvo. O nosso alvo é chegar lá no céu, irmãos. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é sermos redimidos, é por isso que nós estamos aqui. Eu conversava, acho que eu falei ontem com as meninas lá no curso Mulher Única, ontem foi o nosso último dia de curso, e nós estávamos falando dessa expectativa. Por que a gente está aqui? Qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é o alvo, é sermos redimidos. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos viver com propósito, irmão. Nós temos que ter um propósito. E os sofrimentos do tempo presente, irmãos, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Então, diante do sofrimento, busque do Espírito Santo. Ele já vive em nós, né? Ele é primícia. Nós já temos as primícias, então nós já temos o antigosto do que é o céu. Na edificação hoje, nós falávamos a respeito dessa intimidade com o Espírito Santo, de como que ele é capaz de curar as nossas almas e mudar as nossas vidas e as nossas expectativas. Então, se você está passando por esse momento de sofrimento e não consegue ter essa expectativa desse último dia, peça ao Espírito Santo, que ele, com gemidos inexprimíveis, ele vai interceder por você e em você, e vai te revelar. E você vai ver que os sofrimentos do tempo presente realmente não podem ser comparados ao que está nos aguardando. E continua assim, nós que temos as primícias, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A obra já foi feita. Nós não tivemos participação nenhuma na nossa salvação. Quem nos justificou foi Cristo, e Ele que fez tudo, a obra já foi feita. Mas ainda ela precisa ser completada. E é aquele momento que nós estamos aguardando uma adoção completa. Hoje nós somos filhos, mas nós temos essa expectativa desse último dia, desse último momento em que nós seremos completamente redimidos e que é o dia que vai assinar o nosso documento lá no cartório. Sabe, nós já somos filhos adotados, nós sabemos disso, fazemos parte da família de Deus. No versículo 28 fala assim que para nós passamos por todas essas coisas
para que sejamos conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós já somos irmãos, nós já fomos adotados. Só que ainda falta aquele momento final de chegar lá no cartório e assinar nossa certidão, agora somos filhos. E é nessa expectativa que nós estamos, e é nessa expectativa que nós vivemos todos os nossos dias. Porque se nós não vivemos nessa expectativa, nós somos engolidos pelo sofrimento do tempo presente. Nós somos engolidos pelo mundo, porque perdemos o alvo, perdemos a esperança. Quando você perde a esperança, os seus problemas se tornam gigantescos diante daquilo que te foi prometido. Então, não perca a esperança, a expectativa daquele grande dia. E fala assim, porque na esperança nós fomos salvos. Somos salvos, mas aguardamos esse grande dia. Deus, ele vê lá na curva, lá no futuro, nós não. Então, a Bíblia nos fala o seguinte, a obra que foi feita na cruz, ela é completa. Só que nós ainda estamos nesse tempo presente, onde nós somos agraciados pela graça de Deus para passarmos por esses dias. Para que, então, um dia, a glória seja revelada em nós. Um dia, vivemos, então, nessa esperança que um dia a glória será revelada em nós. Pois, aí fala assim, ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? A nossa esperança é que nesse dia nós seremos redimidos. E quem é, irmãos, que confirma isso nos nossos corações, que um dia isso vai acontecer? É o Espírito Santo de Deus. Deus vê na curva, nós não. Mas nós temos a certeza, nós temos a garantia que isso vai acontecer, ainda que nós não vemos terrenamente. Por quê? Porque nós temos quem? O penhor do Espírito, a garantia do Espírito, as primícias do Espírito. Sabe o que é isso, irmão? Você tem um Espírito. Isso tudo quer dizer isso, a garantia, o penhor. Quer dizer o seguinte, você tem o Espírito Santo de Deus que testifica no seu coração que nenhuma condenação há para você, que já foi realizada toda uma obra que você não teve participação nela, que foi Jesus que realizou na cruz, e por graça você foi contemplado pelo benefício da justificação, e é Ele quem nos garante que naquele dia nós seremos redimidos. Nós iremos morar no novo céu e na nova terra, com um corpo transformado. Lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais dor. E lá nós seremos completamente libertos da influência do pecado. Lá não existe o pecado. E é nessa expectativa que nós, que amamos a Deus, vivemos. E é essa expectativa que tem que tomar os nossos corações. O mundo não pode tomar isso de nós. Se o mundo tem tomado isso de você, peça ao Espírito Santo que intercede por você, em você, a um Deus que está fora de você. Peça a Ele para trazer isso de volta. Senhor, o meu alvo é o Senhor. E aqui nós temos famílias, nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso dia a dia, mas o nosso alvo é a expectativa daquele grande dia que nós seremos redimidos. Nós não podemos deixar essa esperança se esvair, porque quando ela começa a se esvair, os problemas começam a tomar conta. E aí a gente começa a olhar o sofrimento na perspectiva contrária. Não comparando com a glória que há de ser revelada, mas fazendo o contrário, pegando a glória e comparando com o sofrimento, pensando, nosso sofrimento é maior que a glória. A comparação é sofrimento, compare com a glória que um dia há de ser revelada em nós. E o verso 26 fala da intercessão do Espírito Santo por nós e em nós. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra que a criação geme.
na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus gemem na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos de Deus é isso, é o dia que nós seremos completamente transformados e redimidos. É o ápice, é o dia final desse plano que está sendo concretizado antes da fundação do mundo. O Espírito Santo de Deus, então, também geme nessa expectativa daquele grande dia, e é por isso que ele foi otorgado a nós. Então, nós gememos, a natureza geme, e o Espírito Santo geme. E mais do que isso, nesse tempo que, até chegar esse grande dia, ele vai nos auxiliar nas nossas fraquezas, que são muitas, né, irmãos? Porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou dar aqui de novo o meu testemunho, mas quando eu estive internada nesse período de doença, eu orava e falava assim: Senhor, abençoe os médicos, que eles tragam a iluminação para eles, para que eles possam descobrir o que eu tenho, e que eu possa fazer o tratamento adequado, e ser curada, e sair desse local, e voltar para a minha vida. E eu imagino você também, né, no seu sofrimento cotidiano, que você deve orar e falar: ô Senhor, eu queria que esse sofrimento terminasse dessa forma, me ajuda. E a Bíblia fala assim, que eu e você, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pega as nossas orações e ele transforma ela, e ele chega diante de Deus e leva as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. Então, às vezes, nós oramos e pedindo livramento, igual eu pedi, né? Eu queria que os médicos descobrissem que eu tinha. Eu queria um tratamento, mas o Espírito Santo pega e chega lá e fala assim: Senhor, ela está pedindo a cura, mas dê a graça para ela passar por esse momento. Às vezes, nós oramos, mas o Espírito Santo pega e vai lá e traduz. Às vezes é de graça, para que ela consiga passar, para que você consiga passar por esse momento, fazendo sempre essa comparação com a glória que um dia há de ser revelada em nós, e te dar graça para passar por esse momento, para lá no final, depois que isso passar, porque vai passar, irmãos, você olhar e falar assim: realmente o que eu passei me beneficiou, porque fez com que eu ficasse mais parecido com Jesus Cristo. É o Espírito Santo, ele pega as nossas orações e traduz, leva para Deus, para que seja feito de acordo com a vontade dele. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus, irmãos, intercede em você, por você. Ele está em nós. E o verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não vou me deter muito, mas quero fazer um resumo. Sabemos, temos a convicção, porque o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que nós somos filhos, porque o Espírito Santo testifica em nós que nós temos Ele, as primícias. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo? É isso, ele testifica: olha, sou eu mesmo. Quantas vezes nós aí no nosso cotidiano, orando: Senhor, me ajuda, o Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo fala assim: sou eu mesmo. E também dentro do contexto do meu testemunho, eu orava e falei que com os irmãos, sempre, irmãos, chegava alguém e falava assim comigo: Deus está no controle, estou orando por você. Aí vinha outra pessoa que eu não conhecia: Deus está no controle. E aí o Espírito Santo de Deus foi me testificando: você está entendendo que eu estou no controle? Porque toda hora um vinha e falava: eu estou no controle, Deus está no controle. E às vezes o Espírito Santo de Deus testifica em nós, que Ele está em nós, e é que Ele é que intercede por nós. Então nós temos essa convicção, todas as coisas boas e ruins. E aí eu vou ser repetitiva nisso. Quando for as coisas ruins, pega o sofrimento do tempo presente e compara com a glória que há de ser revelada. E aí a gente vai conseguir passar da forma que nós, que somos aqueles que amam a Deus, devemos passar pelos sofrimentos do tempo presente.
para o bem daqueles que amam a Deus. E o verso 29 fala que bem é esse. Não é o bem de termos o nosso felizes para sempre. Não é o bem de dar tudo certo. Vou passar por um sofrimento. Às vezes a gente tem esse pensamento lá, fala o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu vou passar, eu tenho certeza, eu vou passar por esse sofrimento aqui, mas no final das contas, tudo vai dar certo. No final, teremos o nosso final feliz, e não é disso que esse versículo fala. O bem que esse versículo fala é que nós seremos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Esse é o bem maior que eu e você podemos almejar nessa terra. Sermos conforme a imagem do seu Filho. E o versículo 29 fala assim: porque aqueles de quem antemão Deus conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O verso 31, diante disso que eu falei com vocês, e que eu tenho certeza que os irmãos já leram, né, o livro de Romanos, muitas vezes na vida, aí o verso 31 fala assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante disso tudo que já foi falado, que foi testificado no seu coração, houve uma obra que você não teve participação, Jesus morreu por você, ressuscitou, foi preparar uma morada, falou assim: eu estou indo preparar a morada, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, não. E mandou, então, o Espírito Santo de Deus, que vive em você, te libertou da escravidão do pecado, e o Espírito Santo de Deus te auxilia nas suas fraquezas. E aí fala assim: gente, o que nós vamos dizer diante de todas essas coisas, tudo isso que foi feito? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se Deus é por você, quem será contra você? E aí ele continua, no verso 32, explicando: olha aqui, aquele que deu o seu próprio Filho, por mim e por você, não vai dar com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí continua assim, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica? Então, quem te justificou, irmãos? Fui eu, foi você? Quem te justificou foi o próprio Deus, o próprio Criador, enviando o Filho dele, Jesus, para morrer no seu lugar. Quem tentará acusação? E aí continua assim: e quem nos condenará? Estou me colocando, é quem os condenará, mas coloque você aí dentro. E quem vai me condenar? Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está onde? À direita de Deus, intercede por nós. Irmãos, nós temos 2 intercessores. 2. Nós temos um intercessor, Deus Filho, que esteve aqui, passou por tudo que você passou. Sabe o seu sofrimento mais profundo, que você acha que ninguém está sentindo isso? Ele sabe. E ele está à direita de Deus e intercede por nós, é isso que a Bíblia fala. E nós temos o Espírito Santo que intercede por nós em nós. Ele está em nós, intercedendo por nós. E aí continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí eu te pergunto, será aquele sofrimento lá do versículo 18? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo? É como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Quem vai te separar do amor de Deus? É o sofrimento de hoje? É a sua tribulação de hoje? E Paulo fala assim: diante de toda essa obra que foi realizada, diante de tudo isso que foi exposto, que nenhuma condenação mais há para você e nem para mim, diante disso que foi exposto, que o Espírito Santo de Deus te foi otorgado, e Ele intercede em você, por você, e te auxilia nas nossas fraquezas, não sabemos orar como convém, Ele está lá te ajudando nas suas orações. Quem pode te separar do amor de Deus?
Quem pode te separar do amor de Deus? E aí continua, ainda tem mais. Verso 38. Porque eu estou bem certo. Aí ele falou lá da tribulação, aí ele continua falando de mais coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes do mundo vindouro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós, irmãos, estamos aguardando a expectativa do dia que nós seremos completamente redimidos. Naquele dia em que o Senhor se revelará de forma cabal e completa a nós. Porque nós temos hoje o Espírito Santo, mas nós aguardamos o dia que nós encontraremos com Jesus. E até lá, irmãos, nada pode nos separar do amor. Liguei, Vitinho, liguei. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Que o sofrimento de hoje não possa mudar a sua visão. Que o sofrimento de hoje não possa fazer você perder o alvo, que é chegar naquele último dia. Chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Como diz hoje mais cedo, a gente falou, né, do apóstolo Paulo: combati o bom combate, corri a carreira e está aqui a fé. Né? Guardei a fé dentro do bolso, não. Está aqui, Senhor. E chegar naquele último dia diante do Senhor. Que os sofrimentos do tempo presente, irmãos, não sejam comparadas à glória que um dia há de ser revelada em nós. E se tudo isso que eu falei com você, que hoje não faz sentido, Mônica, nada do que você falou para mim faz sentido. Nada do que está escrito aqui faz sentido. Eu não sinto isso, eu não sei do que você está falando. Então peça ao Espírito Santo de Deus que revele a você toda essa obra que foi feita, porque é só através do Espírito Santo, irmãos, que nós vamos compreender, dentro da nossa limitação humana, o que foi feito por nós. E quando a gente tem essa compreensão, o nosso coração, ele é movido, ele é cheio de uma gratidão, de uma certeza que essa obra um dia vai ser completada. E enquanto estivermos aqui, que nós tenhamos propósitos de vida, entendemos que um dia nós seremos redimidos, mas nós não estamos aqui à toa, né, Carla? Que foi o que foi ministrado, um pouquinho que a Carla falou com a gente lá no grupo, no sábado, né? Nós temos ainda propósito, irmãos. Nós temos um propósito. Que o Espírito Santo de Deus possa te revelar e te dar um pouquinho desse antigosto do que vai ser naquele último dia, para que você possa permanecer firme nos dias de sofrimento, nos dias de angústia, naquele dia, naqueles problemas que você acha que não tem solução. Tem solução. Eu não sei qual vai ser. Assim como foi comigo, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha certeza que o Deus que eu sirvo tinha o controle de todas as coisas na minha vida. E como que Ele ia fazer? Eu até dei uma dica, irmãos, nas minhas orações, eu dava uma dica. Eu sei que você também dá dica para Deus de como é que vai ser resolvido seu problema, não dá, irmãos? Nas nossas orações a gente dá aquelas dicas: ô Senhor, eu falava, ô Senhor, esse médico tal, que, né, o médico estava consultando um outro médico lá de São Paulo, Senhor, que esse médico de São Paulo tem uma iluminação, tem uma solução. Então, assim, a gente dá uma dica para Deus de como resolver, né, os nossos sofrimentos, os nossos problemas. Mas o Espírito Santo de Deus entende essa nossa fraqueza também. Ele sabe que a gente não sabe fazer de outra forma. E aí, Ele pega e traduz, sabe, para nós lá e fala, dá graça para ela. Pode ser que ele fale assim: ah, não, faz isso mesmo, dá a cura para aquele médico lá, vai... Mas como as nossas vidas estão completamente no controle dEle, nós descansamos nele e falamos assim: Senhor, eu estou orando assim, mas eu sei que quem está no controle é o Senhor. E eu não sei como que vai ser. Eu não sei se o Senhor vai me livrar desse sofrimento, ou se o Senhor vai me dar a graça para passar por esse sofrimento. Eu só tenho a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas.
e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar, irmão. Senhor, eu quero mais uma vez expressar minha gratidão ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque um dia o Senhor nos escolheu. Senhor, nós não temos nada e não tínhamos e não temos nada para oferecer ao Senhor, nós não temos nada de bom, mas ainda assim o Senhor olhou para nós e nos escolheu lá atrás, quando a gente ainda vivia, ó Deus, morto nos nossos pecados e delitos. O Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que foi outorgado a nós, o Teu Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que traduz as nossas orações diante do Teu trono, fazendo aquilo que está no coração do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter morrido a minha morte, para que eu pudesse viver a Sua vida. Muito obrigada, Jesus, por ter me dado condição de me religar novamente a Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, por esse plano perfeito, esse plano de redenção que um dia chegou aos nossos corações, que um dia chegou e alcançou as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti e nos rendemos diante de Ti, certos de que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as nossas vidas. Diante dos nossos sofrimentos, ensina-nos a olhar para a glória que um dia há de ser revelada em nós. Ensina-nos a passar pelos momentos de tribulação, certos de que nada poderá nos separar do Seu amor, que nenhum sofrimento, nenhuma dor pode nos separar de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa segurança que nós temos em Ti, que ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de chamá-lo de Pai, Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ter nos adotado na Sua família. Muito obrigada por nos ver como os filhos. Muito obrigada por ter nos enxertado, ó Deus, na videira. Muito obrigada, Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco. Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós somos limitados, nós somos fracos, e muitas vezes nos apegamos à nossa dor, ao nosso sofrimento, aos nossos problemas, e nos desviamos do alvo, que é o Senhor Jesus. O alvo que é sermos redimidos completamente naquele grande dia. O alvo que é estarmos aqui na ardente expectativa do dia em que o Senhor se revelará completamente a nós, em que a obra será completada. Senhor, se nós temos vivido olhando para este mundo, ajuda-nos a voltar os nossos olhos para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o Seu propósito, aqueles que são filhos, de Deus por adoção. Tende misericórdia de nós, Senhor. Cria em nós realmente um coração novo, ó Deus. Renova os nossos corações, renova o nosso ânimo, renova a nossa esperança, renova a nossa expectativa daquele grande dia, Senhor. Que naquele dia nós possamos nos apresentar diante do Senhor. E assim como Paulo disse, que nós combatemos o bom combate, corremos a carreira e guardamos a fé. E guardamos a fé em nossos corações, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque nós não sabemos. Nós não sabemos orar como convém, Espírito Santo. Nós não sabemos nem pedir, Senhor. Muitas vezes nós pedimos coisas e se o Senhor conceder, no futuro vai ser ruim para nós. E é por isso que nós depositamos as nossas vidas diante do Senhor, certo de que nós não sabemos nem o que é bom para nós. Mas nós cremos no Teu Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, em nós. E que as nossas orações chegam diante do Teu trono, ó Deus, conforme a Tua vontade. E que seja realizada a Sua vontade nas nossas vidas. E nos dê graça, Senhor.
nos dê graça quando necessário para passarmos pelas tribulações do tempo presente. Nos dê graça para viver esses dias, ó Deus amado, dias maus, dias em que ainda vivemos, ó Deus, sobre a influência do pecado. Dê-nos a tua graça por passarmos por esses dias e dê-nos a esperança da glória, a esperança e a expectativa que o Senhor se revelará em nós naquele grande dia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela tua obra. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Nós agradecemos porque nós temos a oportunidade de falarmos com o Senhor livremente, enquanto tantos dos nossos irmãos hoje vivem sendo perseguidos e não têm essa liberdade que aqui nós temos na igreja brasileira, de compartilharmos a tua palavra, de darmos o nosso testemunho daquilo que o Senhor fez. Muito obrigada, Senhor, nós somos gratos a Ti. Cria em nós, ó Deus, esse coração grato, entendendo que com essa liberdade vem uma responsabilidade de anunciarmos o Teu Evangelho, de falarmos do Teu amor e dessa obra que foi feita antes da fundação do mundo, desse projeto e esse plano que o Senhor tem para a salvação daqueles que creem, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser conformes à semelhança do Teu Filho. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para parecermos mais com o Teu Filho Jesus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente o vento, mas não sabe para onde ele vai. Assim são todos aqueles guiados pelo Espírito Santo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
seu problema. Agradeça a Deus, querido, por essa noite, por Deus te amar, a ponto de ministrar ao teu coração que você, que eu, que nós precisávamos ouvir nessa noite. Agradeça a Deus, querido, e se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. Dê os sonhos. Continue se revelando através da ministração da palavra aqui nesse patamar, nesse púlpito. Que cada um que aqui subir, Pai amado, seja agente da graça do Senhor, da unção do Senhor para ministrar aos nossos corações. Ao subirmos aqui, venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar ser cheio, pleno da Tua presença, como assim nessa noite, Espírito Santo. Nada é maior do que o Senhor em nós, Senhor. Ah, Senhor. Sabe, irmãos, eu gosto de pensar que os anjos que vão tocar, soar aquelas trombetas, estão ali pulindo os seus instrumentos e aguardando com grande expectativa a ordem de Jesus Cristo, no qual vai dizer: chegou a hora. Se posicionem e chame os meus filhos para o arrebatamento. Muito obrigado, Senhor. Querido, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença com as doces consolações do Espírito Santo que aqui se encontram, estejam com todos nós. Mas não só hoje, querido, todos os dias, até esse momento no qual aguardamos, mas enquanto Ele não chegar, vamos de vitória em vitória e de glória em glória. Vá em paz e assim permaneça, querido. Nossa, é ruim demais. Vilma cantou, eu cantei.
irmão cantor. Ô José, obrigado.